Agora, virando a página, vamos falar do Flamengo. Porque o momento ruim do Flamengo na Libertadores elevou a pressão para cima do técnico Felipe Luiz. No clube, ninguém esconde que o desempenho da equipe está abaixo do esperado. E até mesmo os próprios jogadores falam em diversas ocasiões durante as entrevistas. O Gerson foi um desses jogadores que falou do momento ruim do Flamengo, do resultado ruim contra o Central Córdoba, não só na Argentina, mas também jogando aqui no Maracanã. O Felipe Luiz tem sido criticado por algumas decisões, mas já deixou claro que vai manter as suas ideias. No departamento de futebol, há o respaldo do diretor José Boto e do presidente UBAP, o Luiz Eduardo Batista. Mas, segundo a informação do Diogo Dantas no O Globo, Felipe Luiz tem sido alvo de críticas de fora para dentro do clube. E para evitar maior instabilidade no trabalho, o rubro-negro deu ciência ao técnico sobre as críticas que se avolumaram nos últimos dias, sobretudo depois da demissão de Jorge Jesus do Al Hilal. Então o JJ está livre no mercado. Meu Deus. Já? O momento do Flamengo é ruim na Libertadores, a chapa está esquentando, Vampeta. Já? O que é isso, cara? Pô, aí que eu falo, é 880, né? O Felipe Luiz acabou de ser campeão carioca. Só depende do Flamengo, o Flamengo só depende dele para classificar na Libertadores. Na Copa do Brasil tá tranquilo, né? No Campeonato Brasileiro tá em segundo, estava em primeiro outro dia, aí perdeu o jogo pro Cruzeiro, perdeu a colocação de primeiro colocado. O Palmeiras, que são para mim as duas equipes que vai brigar ali cabeça a cabeça, rodada por rodada, para ganhar o Campeonato Brasileiro. O modo de como o Flamengo joga, até achei que no jogo contra o Cruzeiro e no jogo contra o Central Córdoba, o Flamengo caiu ali, depois dos 30 minutos do segundo tempo, deu uma caída de rendimento na parte física, né? Você vê que o Central Córdoba estava mais rápido, até o gol mesmo é uma bola esticada, o cara cruza, a bola passa por todo mundo, volta, você vê um time meio lento, sem aquela força. Mas já não é pra tanto, não. É um pouco de calma aí, pelo amor de Deus, né? Outro dia o cara era o Pelé, todo mundo vai pra seleção, agora tá dizendo que já tá um momento ruim. Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, no seu grupo da Libertadores, aparentemente parecia um grupo fácil. Eu até concordo, assim, Pedro, que o futebol não é dessa forma, né? 2 jogadores meus reserva pagam uma folha de pagamento da outra dimensão. Então, assim, é o seguinte, vou mandar todo mundo embora com salário de 2, eu vou trazer outro time titular para botar reserva no meu time. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Mas não é assim, todo mundo também tem seu sonho. E argentino, cara, o último colocado da Argentina, ele vai querer pegar o brasileiro. O primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, pegar o último colocado argentino, é Brasil e Argentina, o couro come. O couro come. Só vê aí, ó, os últimos resultados aí, Brasil e Argentina não estou falando de decisões, mas de fase de grupo, é tudo jogo duro, pô. E os critérios de rebaixamento lá do Campeonato Argentino? Eu não entendo nada, é uma complicação. O time 30 clubes lá, né, Bruno? O time argentino pode... 30 clubes. Pode jogar Libertadores, esquecer o Campeonato Argentino, mesmo assim não vai ser rebaixado. Tem isso. Tem o promédio para o rebaixamento. E esse ano não tem campeonato de pontos corridos lá. Dividido, 2 grupos de 15. 8. Agora vai ter a oitava de final. Tá mais fácil de entender agora, né? E no segundo semestre vai ser igual. É que eles mudaram. No passado tinha uma Copa dessa e tinha um campeonato por pontos corridos em turno único. Agora vamos fazer 2 Copas esse ano. Se você acha o futebol brasileiro complicado, o argentino... Não, o nosso é mais fácil de entender. Mais complicado. Não, é muito pior a AFA deles. Não, Mauro, o nosso é fácil, não, Mauro. Não, o nosso é. 38 rodadas, os outros 4... O formulismo brasileiro passou pra Argentina, a bagunça... Você mesmo é a bagunça, de lá são legais. Aquilo era complicado, que tinha módulo amarelo, módulo verde, módulo aí, não. Não, a Copa União, o aí era 87, isso é pra simpósio, tá? Copa João Avelange? Copa João Avelange. Nos anos 70 tinha equipe que passava de fase por renda. Imagine na época, inclusive, com a auditoria, como é que era fácil você controlar a renda. Não, até quando eu jogava era mais fácil também, era 8, classificava 8, primeiro pega o 8. Mas você também pegou a fase até a confusão de 99 da média de rebaixamento. O promédio como... Em 99 foi média o rebaixamento. Foi, eu nem lembro que eu fui campeão, então não estava lá embaixo. Você brigava por isso. Bem, vem aqui na rádio. Mas foi o que salvaria o Corinthians em 2000 também. Seguimos no YouTube. Estamos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando desse Flamengo.
E essa pressão para cima do Felipe Luiz, a informação aqui do Diogo Dantas do O Globo diz que aumenta a pressão para cima do Felipe Luiz, ainda mais com o JJ livre no mercado, Bruno Prado. Assim, é difícil, mas... Se o JJ tivesse detido, preso ou perdido, ele ainda seria um nome viável no Flamengo. E merecidamente o que ele fez, né? Eu não fico surpreso, assim, mas eu fico assim meio abismado, assim, mesmo esperando já uma coisa assim, né? Cara, porque há muito exagero, assim, para cima e para baixo. O Felipe Luiz é um técnico que está começando a carreira dele e tem tudo para ser uma boa carreira, um cara inteligente, um cara que quis ser treinador e até quando jogava já se preparava para isso. E tem momentos ótimos do Flamengo no comando dele. Mas, assim, em poucos meses parecia que era o maior técnico da história do mundo. E não é, era um cara começando bem a carreira, que já era uma expectativa de um futuro bom, de um jovem técnico aí, ótimo, e continua. Eu continuo com o mesmo pensamento, que é um técnico muito promissor. É um cara que pode ter uma carreira muito boa, sim, talvez até lá fora. Ele fez quase toda a carreira dele como jogador lá fora, então é um cara respeitado lá fora. Então, ótimo. Só que aí, quando começa a perder, caminha para o exagero para baixo, que ainda não chegou no total exagero, mas se ele não ganha da LDU no meio de semana, e claro, seria muito ruim, e o técnico tem responsabilidade também nisso, se o Flamengo eventualmente acaba eliminado na Libertadores, seria um resultado péssimo, uma coisa realmente muito ruim. E você acha, Bruno, que se o Flamengo classificar, Mauro, por acaso um empate com o LDU, André, sei lá, você acha que corre risco de ele cair e o pessoal ir atrás do Jorge Jesus? Corre, né? Corre, é uma coisa muito louca, mas corre. Sim, o Felipe era um cara que acho que o Flamengo tinha que deixar ele trabalhar por alguns anos. É um cara jovem, promissor, que está ali identificado, sabe, ele é capacitado. Acho que o Flamengo era um cara para deixar trabalhar por bastante tempo, mas a gente sabe que os resultados aqui determinam tudo e nos últimos anos acho que piorou até na era das redes sociais. E no caso do Flamengo, aumenta ainda mais, é uma coisa muito louca, assim. O cara era um gênio que ele não é um gênio, é um cara inteligente, um estudioso, bom técnico, um cara que eu gosto, mas ele não era um gênio já, claro, evidente, é o novo gênio do futebol, não era ao exagero, como daqui a pouco, se ele ganhar as duas na Libertadores, dá sossego, beleza. Mas se ele tropeça em uma, daqui a pouco ele vai virar, assim, a maior besta do mundo, que ele também não é. E o Campeonato Brasileiro tem jogos difíceis, você pode empatar, sair, vai achar que vai ganhar todos os jogos, não vai. Que é uma coisa, isso tem que ser dito, parece óbvio, mas tem que ser dito. O Flamengo não vai ganhar todos os jogos. O Flamengo, como o Palmeiras não vai. Vai ter tropeço, vai ter resultado ruim, vai ter jogo ruim. Então, por exemplo, sábado agora já é Bahia e Flamengo. Que é jogo muito difícil. E os dois sob risco, né? Porque no meio de semana tem jogos da Libertadores. O Bahia vem de derrota na Libertadores, que tem uma coisa assim que às vezes a gente coloca tudo no treinador, tanto o que é bom como o que é ruim. O treinador, claro, ele é uma figura importante, ele participa. De volta à rádio, Bruno, desculpa interromper, de volta à rádio Jovem Pan, falando do Flamengo e, enfim, dessa situação aí do Felipe Luiz, JJ livre no mercado e aumentando a pressão para cima do Felipe Luiz. Então, a gente tem, claro, acho que todo jornalista ou comentarista, jogador que comenta, acho que todo mundo em algum momento já fez isso, né, de colocar tudo nas costas do técnico, a vitória ou a derrota. Acho que todo mundo que fala todo dia no microfone já fez isso. É uma coisa, assim, às vezes tentadora de fazer. Mas tem coisas, claro que o treinador tem a sua responsabilidade no sucesso e no fracasso. Mas tem coisas que você tem que analisar de uma maneira um pouco mais ampla, que viram um padrão. Por que o Flamengo passou a ganhar títulos e lutar por títulos? Porque ele se organizou, tem dinheiro, tem investimento, tem time bom porque tem dinheiro e ele briga pelos principais títulos, às vezes ganha, às vezes perde. Ok, isso é um padrão que o Flamengo, com todo o mérito, criou nos últimos anos porque se organizou e tem um potencial de arrecadação gigantesco. Ok. Aí vamos para o campo. Tem algumas coisas, eu vou falar de coisas negativas. Tem algumas coisas negativas no Flamengo que são meio padrão, independente do técnico. É o terceiro ano seguido que o Flamengo faz campanha ruim na fase de grupos da Libertadores. Em 2023, um jogo com o Vitor Pereira, 5 com o Sampaoli. Passou em segundo num grupo, perdeu para o Alcas no Equador e empatou com o Nublense no Chile. Então, não foi boa a campanha na primeira fase, depois caiu nas oitavas para o Olímpia. Ano passado, com o Tite, perdeu para o Palestino, perdeu para o Bolívar e empatou com o Milionários. Os 3 jogos fora, não ganhou nenhum.
Também não foi boa a campanha. Passou em segundo também. Em 2023 passou em segundo atrás do Racing. Ano passado passou em segundo atrás do Bolívar. E esse ano, de novo, está sofrendo. Com o Central Córdoba empatou um jogo e perdeu outro. Aí empatou lá na altitude, que nem achei um resultado ruim, nem não jogou bem, mas ok, empatar lá. Mas de novo está sofrendo e de novo, se passar, pode ser em segundo de novo, pelo terceiro ano. Então, o que a gente já entende? Isso é um padrão. Por algum motivo isso está acontecendo com técnicos diferentes. Então, essa campanha que não é tão boa na fase de grupos, era tudo culpa do Felipe Luiz? Era tudo culpa do Tite ano passado? Ou era tudo culpa do São Paulo? E tem alguma coisa que é padrão desse time, que você tem que detectar. O Flamengo não ganha o Brasileiro desde 2020. Um time rico e, teoricamente, no campeonato de pontos corridos é ali que tem a maior diferença para um time organizado e rico. É ali que ele se sobrepõe em relação aos outros. E ele nem chegou tão perto de brigar pelo título. 21, 22, 23, 24. São 4 edições que ele não ganha e nem chegou a brigar tão diretamente. É outro padrão que está criado aí, com vários técnicos. Nessa, o Palmeiras apou 3, né? Palmeiras, e o Atlético Mineiro 1. Um do Galo, não, dois do Palmeiras e um do Botafogo. É. E o Palmeiras, ele foi terceiro quando o Galo ganhou, que o vice foi o Flamengo. Aí ganhou 22, 23 e foi vice ano passado. Ele está sempre ali. O Flamengo nem sempre está ali. Ele normalmente está entre os 4, 5, tá ali. O Tite ficou quase ameaçado de terminar em sexto, né? Depois ele recuperou. Ele ficou com o Tite, ele pegou no finalzinho de 23, foi quarto, e ano passado acabou em terceiro, começou com o Tite e terminou com o Felipe. Então, assim, tem 2 padrões que não são tão bons que acontecem independente do técnico. Então, isso tudo é culpa do técnico? Então, é assim, analisar. Como alguns técnicos ganharam título no Flamengo. Aí é o contrário. É um padrão. O Flamengo brigar por títulos e quem briga sempre vai ganhar alguns. Então, vários técnicos vão ter oportunidade de ganhar lá. Mas essas duas coisas, campanha nos grupos da Libertadores e não lutar pelo título brasileiro, é uma coisa meio do clube. Que aí tem que entender por que está acontecendo. Porque não é só com o Felipe. E a gente tem sempre a tendência de jogar tudo no técnico. O Flamengo ganhar títulos. Tá bom, o Felipe ganhou, mas o Tite ganhou um estadual, o Dorival ganhou, o Rogério ganhou, o Jorge Jesus ganhou. É uma coisa que tem grande chance de um técnico conseguir pelo menos um título. Mas esses resultados ruins na Libertadores e no Brasileiro também são coisas que independem do técnico. E aí cabe entender. Aí cada um tem a sua tese. Eu tenho uma tese que esse time do Flamengo, ele é um time muito bom, que ele é super valorizado pela própria torcida e cobram dos caras uma coisa que os caras não podem entregar. Aí você acaba criando uma pressão tão grande que às vezes os caras ficam mais tensos do que o normal. É uma tese, assim, cobram... Parece que todo mundo é gênio, assim, parece que é um elenco formado por 20 gênios, e não é. Mas é um melhor, ou um dos 2 melhores elencos da América do Sul e do Brasil. Mas não é um elenco que vai ganhar de 8-0 todos os jogos. E às vezes a cobrança é essa, e às vezes os caras podem sentir isso. E a outra é até o perfil do jogador. Isso eu falei depois do jogo com o Central Córdoba. O Palmeiras é um time que às vezes joga mal e pelo perfil do time ele vai buscar o resultado mesmo quando ele está mal. A coisa não está rolando, mas vai brigar e vai buscar. O Flamengo não é muito isso, assim. Esse time do Flamengo, quando ele está mal assim, é uma tragédia total o jogo. Ele não consegue, assim, uma superação mais de luta para dar um sufoco a mil, que nem o Palmeiras faz. Vamos lá, vai te falar. Quando tá bem, ele é capaz de meter 6 no Juventude e 4 no Corinthians, como fez agora. Mas quando não tá, falta essa coisa. Não tá rolando, mas vamos lá. Nós vamos arrancar esse resultado do jeito que for. Aí eu acho que é mais um perfil do elenco, que aí cabe à diretoria entender o porquê que o elenco tem esse perfil. Ainda falando desse Flamengo, Mauro Betting, pressão pra cima do Felipe Luiz. Vai ser sacanagem com o Felipe Luiz, se isso realmente acontecer, se isso se confirmar, essa possível chegada, né? É que assim, é tudo hipotético, né? Se acontecer, se o JJ, se... Mas vai ser sacanagem com o Felipe Luiz se acontecer isso? Interromper o trabalho dele dessa forma? Então, eu fico imaginando daqui a algumas décadas, Flamengo lutando pelo heptacampeonato da Libertadores da América, começa mal, como começa de maneira decepcionante o Flamengo, pela camisa que veste, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelo investimento feito, pelo Felipe Luiz, pela comissão técnica, pela gestão do futebol do Boto agora. Daqui, sei lá, uns 30 anos... vão estar falando do Jorge Jesus ainda, e merecidamente pelo espetáculo de futebol que ele apresentou na campanha de 2019, na Libertadores e no Brasileiro, com o melhor futebol que eu vi neste século no Brasil e na América do Sul. E é mérito do Jorge Jesus, inegavelmente, daqueles jogadores que lá jogaram com ele. E do momento espetacular do Flamengo.
Mas fica esse quase que sebastianismo, para usar o nome de Portugal, do famoso Dom Sebastião, que morre na Batalha de Alcácer Quibir, se não me engano, e fica aquela coisa que virou um santo para o povo português, e sempre respeitando todas as crenças e credos, e que sempre voltaria um dia para salvar a pátria portuguesa. E não conseguiu voltar, tá? Mas ficou, evidentemente, nos corações, na cultura, na educação, na mitologia e tal. E o Jorge Jesus é esse cara. E agora, solto no mercado, né, e podendo assumir a seleção dificilmente, ou assumir o Flamengo mais facilmente, fica essa pressão em cima de um atleta que foi fundamental para ele, que é o próprio Filipe Luís, e que o Filipe também respeita e admira em muitas coisas o Jorge Jesus. Então fica a pressão natural, né? Até porque realmente o Flamengo decepciona muito na Libertadores, mas o Flamengo é outro case de Libertadores muito interessante. A primeira que ele disputa é espetacular em 81 e ganha contra o Cobreloa, o time do Zico, com Carpegiani no banco, que eu tive a honra, junto com o André Rocha, de escrever o livro oficial do Flamengo de 81 e 82, uma ótima que eu vi na vida de 80 e 82. Aí o Flamengo passa um tempo, 38 anos, a ganhar a sua Libertadores, que é essa, em Lima, a virada fantástica com o Gabigol contra o grande River Plate do Galhardo, e o Flamengo é brilhante ao ganhar em 2019. E o Flamengo volta a ser campeão em 22, campeão invicto, que não havia desde o Corinthians em 2012, com uma campanha repreensível com o Dorival Júnior no final dela. Quando o Flamengo ganha a Libertadores, não tem para ninguém, como fez contra o Cobreloa em 81, como faria contra o River Plate em 99 e contra o Atlético Paranaense do Filipão em 2022. Porém, quando o Flamengo não ganha a Libertadores, até quando consegue ir mais longe, o Flamengo quase sempre decepciona, e muito quando não passa algumas vergonhas, que eu não gosto de usar o termo, mas é difícil falar, aquela 2007 do Cabanhas, 2008 do Cabanhas, tantas outras que acontecem, e o torcedor rubro-negro sabe muito mais do que eu. Então assim, o Flamengo ou é 8 ou 80, como já foi falado aqui. E o Filipe Luís está padecendo por isso. Está começando e tem um futuro brilhante, para não dizer um presente, até porque o Filipe Luís disputou a Copa do Brasil, ganhou na reta de chegada de modo brilhante, ganhou a Supercopa do Brasil passando por cima do Botafogo, ganhou merecidamente o Carioca também com a campanha irrepreensível, segue muito bem com chances reais de ser campeão brasileiro, com chances reais de ganhar mais uma Copa do Brasil e ainda se dificultando num grupo que não é complicado, com chances evidentemente dependendo apenas dele na Libertadores. Mas fica uma posição desgraçada até por méritos inegáveis do Zico e da geração maravilhosa do Flamengo desde os anos 70, que meio que obrigou o Flamengo que quando ganha tem que ganhar e dar show. É a torcida mais exigente, para não dizer a imprensa mais exigente, as coisas que se misturam muito na Flamídia, Fla-TT, o nome que você quiser dizer, Fla-Pres, o que vale, né? Assumida ou não assumida. Porque fica uma pressão exacerbada. O que aconteceu com o próprio Dorival Júnior, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e substituído pelo Vitor Pereira. Né, substituído pelo Klopp, pelo Guardiola, pelo Vitor Pereira, que não é mau treinador, mas fez um trabalho horroroso na Gávea. Mas enfim, então assim, fica essa pressão. E nesse momento, como bem destacou mais uma vez o Bruno Prado, o time do Flamengo tem seus percalços, mas assim, não é para estar nessa situação na Libertadores, mas menos ainda para se questionar o Filipe Luís. É impressionante como o Flamengo vai de 8 a 80. Até 2 semanas atrás tinha gente pedindo Filipe Luís na seleção brasileira. Agora, do jeito que as coisas funcionam no meio do futebol, toda a pressão, parece que o Filipe Luís não serve nem pro Flamengo mais. Não, aí já é demais, né, Pedro, também, né? Eu acabei de falar, cara, tá vivo, depende só de si. Loucura. 2 jogos em casa, LDU, depois o saco de pancada do grupo, que é o Tátira, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo, que normalmente faz jogo duro. O Flamengo pega o Bahia, que vem de uma derrota dentro da Fonte Nova, que se o Bahia ganha já estava classificado dentro do seu grupo. Olha como é que é. Um Bahia baleado. De repente pode tomar, se aqui der um empate e ele ganha do Bahia, ele pode voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. E tem mais, o Flamengo, na Libertadores, no meio de semana, como é o 10º? Como é? Central Córdoba. Central Córdoba joga na terça-feira. O Flamengo joga na quinta. Ele já vai jogar sabendo o resultado que precisa fazer, até no saldo de gols. Ou se, de repente, o Tátira... Por que não? O Tátira meteu 2 gols lá no LDU, estava dando 3. Ajudou muito aqueles 2 gols para a pontuação, porque é o saldo de gol que faz a diferença. Né? Então, é muita calma. Eu acredito... Eu queria ver... Lá vem. Se o Jorge Jesus toparia voltar pro Flamengo mesmo. Eu acho. Vocês acham que ele toparia voltar? Eu acho que sim. Olha, ama, e com razão. Com razão, ele tem
Que ele ama o Flamengo? Você entendeu? Assim, não tô falando que não ama o Flamengo. Por tudo que ele fez, o nome dele aí. E ele não precisa. Não vou falar assim que ninguém nunca precisa de dinheiro, que o cara mais rico do mundo, todo ano ele quer ficar mais rico ainda. Pra ganhar mais dinheiro e bater lá. Não é o problema do dinheiro, o problema é o status pro resto da vida. Manter o mito ali. O mito. Cada um faz o que quiser, mas realmente, primeiro, ele sabe que para repetir o espetáculo a trabalho não vai dar para repetir. Mas não precisa ser aquele nível de futebol, mas alguma coisa próxima já tá bom. Esse é um bom debate. Se o JJ tem essa intenção mesmo. Cara, ele quer ser treinador da seleção brasileira, apresentador do Big Brother e do Flamengo ao mesmo tempo. Ele quer tudo, né? E tudo bem, eu também trabalho. Porque assim, ele já voltou pro Benfica, ele já teve mais de uma passagem pelo Benfica, né? A segunda pavorosa. Então, no que voltou, não mas essa eu acho que o coração dele. Passagem. Eu acho que essa que mais voltou foi mais porque ele foi pro esporte. Eu acho que é mais pegado mais no pé por causa disso, né? Que é não, mas foi mal. Foi muito mal no Benfica. E investiram, colocaram muito dinheiro. Acho que foi uma das temporadas que o Benfica mais investiu, né? Sim, deu. Mas trouxe jogador. Não rolou, às vezes acontece, gente. Né? Só que aí tinha aquela reputação JJ, hoje já não tem mais. Pelo que eu acompanho do futebol, principalmente lá do cenário de Portugal, né? Hoje o Benfica não cogita mais JJ para ser técnico. Mudou algumas coisas assim, mas até agora não, assim, no princípio, porque saiu mal. O Jorge Jesus, ele tem, quando dá certo e foi maravilhoso o Flamengo, de modo geral, legal, mas ele, quando não tá legal, como foi no Sporting, foi na segunda passagem pelo Benfica, e ninguém é obrigado a ir tão bem, ele deixa alguns rastros, que é a própria relação com o Neymar. Ele não tem problemas com o Neymar, mas o Neymar claramente tem. Notícia trazida pelo Lauro Jardim também, de que o pai do Neymar teria vetado. Não é que ele teria vetado, ele não tem esse poder. É muito poderoso, Neymar pai, mas ele não determina o futuro treinador da seleção brasileira. Ele e ninguém, até às vezes, nem o próprio Edinaldo, presidente da CBF, tem que determinar. Mas que é muito provável que ele tenha falado, olha, a gente, quando ele fala a gente, a família, não gostaria de ver o Neymar sendo treinado pelo Jorge Jesus na seleção brasileira. Eu acho que essa informação chegou mesmo à CBF. Ô Bruno, assim, a gente está falando do Felipe Luiz, tem agora essa sombra do JJ que está livre no mercado, e o Vampeta trouxe essa pergunta, esse questionamento, que eu acho que é relevante, vale a pena debater. Se o JJ assumiria o Flamengo tendo o outro trabalho que ele fez, né? O JJ teria a sua própria sombra de um Flamengo que jogou muita bola em 2019, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que deixou assim um impacto super positivo no futebol brasileiro. Ele também pode chegar e ter essa pressão de não conseguir repetir, né, aquilo que ele fez em 2019. Se um dia ele voltar, isso pode acontecer, porque é muito difícil repetir o que aconteceu lá em alguns meses, e a cobrança vai ser essa, porque o ser humano, no geral, né? E no futebol, isso é bem claro que no futebol a gente convive aí, quem joga, né? A gente acompanha. Tem vitória e derrota o tempo inteiro. Né? Você ganha num dia, 3 dias depois você perde e vai acontecendo. O ser humano ele tem uma tendência de rapidamente se acostumar com o que é bom e já tratar isso como uma coisa que faz parte. Já ganhou, isso aqui eu já tenho. Alguns exemplos aí. Ano passado, a gente falou do Rogério agora há pouco, né? O Bahia não jogava uma Libertadores desde 89. Ele ficou o brasileiro inteiro ali, entre os 6, 7, terminou o 8º. Teve uma queda de rendimento no segundo turno. Ele chegou a estar entre os 4 primeiros um momento, e depois teve uma queda, ficou em 8º, classificou para a Libertadores. Uma parte da torcida do Bahia xingava muito forte o Rogério Ceni, que era o técnico que está lá, e se fosse outro seria xingado também, não é porque era o Rogério. Mas assim, a campanha do Bahia no Brasileiro foi ótima. Foi ótima. No ano anterior o Bahia brigou para não cair. Só que a partir do momento que... Não, agora tem o Grupo City, a gente está com mais poder de investimento, começamos bem o campeonato. Pronto, a nossa realidade é essa. Você já acostumou com a coisa boa e não admite descer um degrau. Então, se a gente está entre os 4 primeiros, não, a gente tem que ficar entre os 4 primeiros. Caiu para o 8º, aí você vai falar, não, mas 8º tá bom. Não, mas a gente já botou na cabeça que vai ficar entre os 4, que ficou um tempo ali e pronto. Cruzeiro, a mesma coisa. Cruzeiro estava destruído, ficou 3 anos na Série B, voltou, primeiro ano brigou para não cair, segundo ano brigou por vaga na Libertadores, não conseguiu, parece que o mundo acabou. Sendo que houve uma evolução. Só que a gente já aceita, não, agora o Cruzeiro tem um dono rico, ele está pondo dinheiro, já aceitamos que estamos de novo na briga por tudo. Não aceitamos menos que isso. E no Flamengo isso é mais ainda, assim. O Flamengo ele chega num ponto que ele não aceita só ganhar o título. Não, nós ganhamos, mas tem que dar show. E show é uma coisa assim muito rara, muito difícil.
No Brasil, mais ainda, porque apesar de hoje ter ser o país mais rico aqui no futebol sul-americano e está conquistando a Libertadores, o futebol brasileiro conquistando a Libertadores nos últimos anos, nós hoje podemos ter aqui no futebol brasileiro, os times que têm mais dinheiro mais ainda, os melhores jogadores da América do Sul, não só do Brasil, que a Europa não quer. Aí é um ponto importante. Porque os que, assim, realmente são muito, muito, muito diferentes, eles estão na Europa. Aqui temos jogadores muito bons. O Flamengo tem alguns jogadores muito bons. Mas, assim, eles não são aqueles caras, assim, muito fora da curva. Então, a diferença não fica tão grande assim. E outro ponto, calendário, gramado e arbitragem. Com o calendário que tem aqui, com os gramados que tem aqui, com a arbitragem que tem aqui, até o clima, né? Um país tropical, fica muito difícil ter uma intensidade, eu não estou falando de qualidade, uma intensidade de jogo como teve aquele Inter e Barcelona. Não só pela qualidade, pelo dinheiro, também pelo número de jogos, pela arbitragem, que o cara marca a pressão, encosta no outro, o outro cai e ele dá falta. E pelos gramados, a bola às vezes, mesmo no jogo lá do Flamengo lá na Argentina, falaram que o gramado estava mais alto, aqui tem alguns gramados bem ruins, também é difícil a bola rolar, o jogo ser muito rápido. E a temperatura, né? Um país mais quente, então tem alguns fatores aqui que limitam mesmo os principais times, mas a torcida do Flamengo não aceita menos do que o espetáculo, show, o predomínio total sobre todos os outros. Isso não existe na realidade. Ontem a gente chegou a citar aqui no programa, né? Chegou a falar, enfim, uma notícia lamentável, um susto na chegada do time do Flamengo no Rio de Janeiro, no desembarque. O carro onde estava o goleiro Rossi foi alvo de 4 tiros. Apesar do susto, ninguém se feriu e o roubo não foi concretizado. O Flamengo soltou uma nota oficial sobre o caso, sobre o assunto, e nós temos aqui a nota oficial do Flamengo para trazer no bate-pronto da Jovem Pan. Abre aspas para a nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, conforme divulgado em boletim de imprensa na madrugada da quinta-feira, alguns de seus atletas foram alvos de uma tentativa de assalto ao retornarem para suas casas em seus carros por volta das 5h30 da manhã, após o desembarque no Rio de Janeiro. A ocorrência se deu na linha amarela, na altura de Bom Sucesso, quando o veículo blindado em que estava o goleiro Rossi chegou a ser atingido por 4 disparos. Felizmente, nenhum atleta ou ocupante dos veículos foi ferido e todos se encontram em segurança. Desde o ocorrido, o clube está em contato com as autoridades de segurança pública competentes, colaborando com as investigações e tomando todas as medidas cabíveis. O Flamengo também está prestando total suporte aos atletas envolvidos. O clube agradece as inúmeras manifestações de apoio e solidariedade recebidas ao longo do dia em nome dos seus jogadores. Em virtude do episódio, o Flamengo informa que irá rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais, fecha aspas. O Rossi teve o carro alvejado por tiros, o veículo é blindado, ninguém se feriu. Por meio das redes sociais, o goleiro do Flamengo lamentou ter sido vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. E nós temos aqui a publicação do goleiro Rossi. Abre aspas. Hoje pela manhã, fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação, fecha aspas. Está aí, portanto, a publicação do goleiro Rossi. É lamentável mesmo, né, esse tipo de notícia e esse susto aí que passaram atletas do Flamengo na madrugada de quinta-feira, no desembarque, logo após aí o desembarque do Flamengo, depois do resultado ruim na Copa Libertadores. Enfim, lamentável o que aconteceu. Agora falando do mercado da bola, a informação que eu prometi sobre o Flamengo. A busca do Flamengo por atacantes de lado de campo abre brechas para a saída de jogadores da posição na próxima janela. Lembrando que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que você confere com a transmissão da Jovem Pan, vai abrir uma nova janela aqui no futebol mundial, já confirmada pela FIFA. Agora em junho tem uma janela que abre especialmente para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e pelo menos 2 pontas devem deixar o clube, pelo menos a informação da conta, que é na janela
após a Copa do Mundo de Clubes, não essa que vem antes da Copa do Mundo de Clubes, né? 2 pontas devem deixar o Flamengo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, porque para realizar as contratações, o Flamengo vai ter que liberar espaço no elenco, que conta com 5 atacantes de beirada de campo. Michael e Everton Cebolinha são os nomes que podem deixar o clube. O Michael já havia manifestado a vontade de sair do Flamengo no início da temporada. Na ocasião, o clube pediu para que ele ficasse, mas prometeu que, caso cheguem propostas, o clube não faria ali jogo duro, né, para liberar o Michael. Fora das características que o clube busca no momento, insatisfeito com a sua segunda passagem, o atacante não deverá continuar no Rio. Já o Everton Cebolinha disse recentemente que gostaria de voltar ao Grêmio, clube em que foi campeão e viveu um ótimo momento, mas também não há propostas para a sua saída do Flamengo. No entanto, o histórico de lesões e o rendimento abaixo do esperado o colocam como uma peça negociável na segunda janela. Ele foi desfalque, inclusive, contra o Central Córdoba por conta de uma lesão na panturrilha esquerda. Então, para a gente poder passar a régua aqui no assunto Flamengo, Mauro Betting, Vampeta, Bruno Prado, existe sim essa possibilidade da saída de 2 jogadores, 2 atacantes, o Everton Cebolinha e também o Michael. Tem clubes que, por exemplo, o próprio Corinthians, pegar outro livro de um gigante, né, não tem jogadores de velocidade pelos cantos como o Flamengo tem de sobra. E não só de velocidade pelos cantos, né? O Flamengo tem um elenco absurdo de bom. Para mim, talvez não seja tão equilibrado quanto o do Palmeiras, das equipes do Brasil e da América do Sul, mas é o que tem mais opções de caras que você olha o banco de reservas do Flamengo, ok. Até por isso eu não demonizo a escolha do Felipe Luiz naquela derrota inesperada contra o Central Córdoba no Maracanã, quando ele poupou alguns jogadores, aí deu muito errado. Mas assim, eu também teria poupado contra um time que nunca tinha feito gol na história da Libertadores jogando no Maracanã, né? Então assim, você vê o banco do Flamengo, seja qual for a escalação alternativa mais recheada ou não, é um baita elenco, mas tem gente jogando muito mal, que é o caso do Michael, alguns casos por lesão, o próprio Everton Cebolinha não consegue ter uma sequência, mas ainda se eles, nesse caso, forem negociados, ainda sobra muita gente. É muita gente boa, e fora os moleques que vêm do ninho, fora os moleques que vêm da base, como o próprio Joshua. Calma lá, custa já 70 milhões de euros, mas é uma cláusula de proteção para um atleta, que tem muito potencial, estreou fazendo gol em São Luís contra o Botafogo da Paraíba, mas calma lá. Mas eu acho que uma mexida de mercado é natural, até porque, como a gente fala sempre, o próprio Mauro César aqui e o Pilhado mais ainda, em janeiro o Flamengo não fez tantos investimentos na janela, porque já havia feito no temporada passada. Então tem um elenco muito bom, extremamente qualificado, mas que pode ter esse tipo de ajuste sim.